Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Tipo de pessoas que não devemos orar. Existem tipos de pessoas que estão em certos pecados, onde não devemos orar por esta pessoa, ou então devemos entregar na mão de Deus. A Bíblia ensina que devemos orar por todos os homens, mas João apresentou um tipo de crente que não devemos orar, o que cometeu o pecado para a morte. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Agora veja o que ele disse. Há pecado para a morte, e este não digo que ore. Morte espiritual. Uma pessoa com o coração endurecido que se recusa a voltar, que se recusa a arrepender-se de seus pecados de forma contínua. Então, João diz para não orar para quem cometesse o pecado para a morte. Mas também cabe ver se todos sabem o que é pecado para a morte e identificar uma pessoa que cometeu. Se tal pessoa cometeu isso. A epístola de João foi escrita para alguém que com certeza tinha discernimento. Talvez não seja o nosso caso de sairmos julgando as pessoas por aí como condenados, né? Então, se baseando nesse versículo, o primeiro tipo de pessoas, não digo para não orar, mas em alguns casos entregar a pessoa nas mãos de Deus. O apóstata. Existem dois tipos de apóstatas. Aquele que continua sendo cristão, mas largou a verdadeira doutrina e segue falsos ensinos. 1 Timóteo 4, verso 1. Nos últimos tempos apostatarão da fé. É abandonar a fé. Apostatar é o abandono da fé verdadeira, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Todo falso ensino é proveniente de demônio. Então, pessoas que abandonaram a verdadeira doutrina e seguem falsos ensinos. O outro tipo de apóstata é aquele que nega todo o evangelho. Tudo aquilo que ele viveu e que ele creu, hoje ele rejeita e não acredita mais em nada. Para esse, o caminho é mais difícil. Mas esses dois tipos de apóstatas, desviados apóstatas, evangelizar desviado, às vezes não resolve porque ele já foi evangelizado. Eu me refiro a desviado do evangelho, uma pessoa que um dia foi totalmente convertida. Porque uma grande parte hoje se converte à religião, mas não ao evangelho. Eu me refiro aqui a um desviado do evangelho mesmo, uma pessoa que um dia viveu o evangelho. Então, evangelizar desviado não resolve, pois ele já conhece o evangelho, ele já foi evangelizado. O que pode fazer é adverti-lo quanto ao risco de perder a salvação. Jesus disse: lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Jesus deu uma advertência. Lembra-te de onde caíste. Para cair, primeiro tem que estar em pé. Então Jesus advertiu para que lembre-se de onde caiu e retornar de volta antes que seja tarde. Orar para Deus pedindo para que tal pessoa volte nem sempre vai dar certo, pois Deus não manipula a cabeça de ninguém, né? Deus deu o livre arbítrio. Existe o desviado que não pecou para a morte. Esse reconhece que caiu, cometeu um deslize e caiu,
e hoje se encontra fraco espiritualmente. Esse você pode orar na certeza que Deus vai restaurá-lo e trazê-lo de volta. É bem diferente dos dois tipos que acabamos de citar. Vamos a alguns exemplos de intercessões por pecadores que não foi ouvido. Abraão intercedeu em vão pelos sodomitas para que Deus não destruísse a cidade. Mas Deus tirou Ló e sua família e desceu fogo do céu. Deus não mudou a cabeça dos sodomitas. O arrependimento é algo pessoal. Moisés intercedeu em vão pelos israelitas. Veja o que Moisés disse para Deus e a resposta que Deus deu a Moisés. Veja o que Moisés disse. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Os murmuradores não foram poupados. Ficaram de fora da terra prometida. Morreram prostrados no deserto. Deus perdoa o arrependido em vida. Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo. E veja que Moisés disse que era para Deus perdoar o povo, senão podia riscar o nome dele do livro da vida. E Deus disse, aquele que pecar contra mim, este riscarei. Em 1 Coríntios 5, do verso 1 até o 5, cita um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo um caso com a sua madrasta, a mãe de seu pai. E Paulo o entregou a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Em muitos casos, Deus permite o sofrimento e até mesmo Satanás tocar na vida da pessoa para que pelo sofrimento ele se arrependa, como foi no caso desse rapaz aqui. Paulo entregou a Satanás para que sofresse na carne, destruição da carne, possivelmente doença, posta pelo diabo, para que pelo sofrimento ele se arrependesse e fosse salvo. Pessoas do coração duro. Em muitos casos, Deus permite o sofrimento e até mesmo Satanás tocar na vida da pessoa para que pelo sofrimento ela se arrependa. Pessoas do coração duro, que nega a se arrepender de seus pecados, ou nega a voltar. Devemos entregar nas mãos de Deus. Ele pode permitir alguma situação na vida dessa pessoa, onde pelo sofrimento ela se arrependa. A maneira que Deus trata com o ímpio não é da mesma forma que trata com aquele que conhece a verdade, mas não se arrepende. Até mesmo o juízo de Deus será maior contra ela. Veja mais um exemplo de Paulo, que ele entregou outra pessoa a Satanás. Além de entregar o rapaz da igreja de Corinto, entregou 2 homens que se desviaram da verdade. Veja o que Paulo disse, 1 Timóteo 1, verso 19. Rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Naufragaram a fé, afundaram. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Veja, Paulo não orou para Deus trazer de volta. Paulo entregou a Satanás para que sofressem. Mas nós não temos essa autoridade que Paulo tinha, né? Paulo, com certeza, Deus revelava coisas para ele e ele sabia a situação, né? Não é o nosso caso. Mas ninguém deve pensar que não devemos orar e ir atrás dos desviados. Tiago 5, verso 19 e 20. Veja o que diz lá. Para irmos atrás dos desviados. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade,
e alguém o converter, viu? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Veja que diz, aqui trata literalmente de um desviado. Em Lucas capítulo 15, cita 3 parábolas que falam acerca dos desviados. A parábola do filho pródigo, das dracmas perdidas e das 100 ovelhas. E veja que o pai do filho pródigo o recebeu de braços abertos, sem perguntar quais foram os pecados que ele cometeu enquanto estava fora. O pastor deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás daquela que se perdeu. Veja a importância. Devemos sim ir atrás dos desviados. Isso que eu citei aqui são algumas situações, né? Uma pessoa que rejeita de forma contínua a retornar, né? De forma contínua e prolongada, deve entregar na mão de Deus. É isso aí, se gostou, dá um joinha, que não custa nada, para ajudar na divulgação do vídeo. Quanto mais like, mais o YouTube divulga. E se você não é inscrito, se inscreva para ser notificado quando eu postar novos vídeos. É isso aí. Obrigado e até o próximo.